Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional. E na aula de hoje, a gente continua com o assunto que é tratar das classes Funtor, Applicative e Alternative. Na última aula, a gente havia terminado dizendo que listas poderiam ter diversas implementações das classes Funtor e Applicative. A implementação usual de lista para essas classes é levando em conta um aspecto de computação não determinística. No entanto, listas também poderiam ser facilmente implementadas utilizando uma noção de iteratividade. Ou seja, combinando os elementos das listas, não todos com todos, mas os elementos respectivos de duas listas sendo combinados, tá bem? Como o ZipWave faria. Em Haskell, uma classe só pode ser instanciada uma vez por um certo tipo. Para contornar essa limitação, Haskell fornece uma forma de construção de novos tipos chamada de NewType. NewType permite a criação de novos tipos cujo único propósito é encapsular um tipo já existente para que ele possa implementar alguma dessas classes mais de uma vez. Por esse motivo, quando se usa NewType para construir tipos, esses novos tipos não podem ter mais de um caso de construção e não podem ter mais de um campo de dados. Então, aqui no nosso caso, a gente está construindo um novo tipo chamado ZipList, e esse novo tipo tem um único construtor, ZL, e possui um único campo de dados. Ou seja, basicamente, NewType está dando uma roupagem nova para o tipo lista e está chamando essa roupagem nova de ZipList. Ao lado do novo tipo ZipList, a gente cria funções de construção de ZipList. Essa função em particular apenas coloca o seu argumento junto com o construtor ZL. E essa outra função, ao receber uma ZipList, apenas retorna a lista contida na ZipList. Então a gente tem funções de conversão de lista para ZipList e vice-versa. Daí, a gente pode implementar as classes Funtor e Aplicativo para ZipList utilizando semânticas diferentes das semânticas utilizadas em lista. Então vamos dar uma olhada nisso. Quanto à classe de funtores, listas e ZipList vão se comportar da mesma forma. Ou seja, essa instanciação de ZipList para funtor vai apenas mapear a função f nos elementos da lista XS, mantendo o retorno como um tipo ZipList. Então a gente continua mantendo uma ZipList no retorno e apenas mapeia a função f nos elementos da lista interna XS. Por outro lado, a nossa implementação de applicative vai ter uma semântica diferente. Lembra que a semântica de applicative para listas tinha relação com
não determinismo. Nesse momento, a gente está dando uma roupagem nova para o tipo listas, para que a gente possa implementar uma semântica diferente. Nesse caso, uma semântica baseada em zipwith, daí o nome ziplists. Basicamente, uma semântica iterativa de combinação de listas. Por esse motivo, a nossa função pure, ela não vai apenas colocar o elemento que ela recebe dentro de uma lista unitária. Na verdade, esse elemento que ela recebe deve ser utilizado para ser combinado com todos os elementos de uma outra zip list. Então a gente utiliza repeat para criar uma lista infinita desse elemento que a gente recebe e a gente coloca essa lista infinita dentro da nossa zip list. A outra função que a gente precisa implementar é esse operador bem aqui. Na esquerda, ele recebe uma zip list que contém uma lista de funções. E na direita, ele recebe uma zip list que contém uma lista de elementos. O retorno vai ser uma zip list e o resultado vai ser obtido aplicando a primeira função da lista fs no primeiro elemento da lista xs, a segunda função da lista fs no segundo elemento da lista xs e assim por diante. Para isso, a gente pode utilizar a função zipwith. Zipwith utiliza algum operador para combinar elementos de duas listas. Como os elementos da lista fs são funções que devem ser aplicadas nos respectivos elementos da lista xs, zipwith utiliza o operador $, justamente porque ele representa a aplicação de funções. Então, o operador $, vai receber como argumentos o primeiro elemento de fs, uma função, o primeiro elemento de xs, apenas um elemento, um valor simples, e vai aplicar essa função nesse valor, produzindo o primeiro elemento da nossa lista de retorno, que vai ser retornada dentro de ziplist. Então, basicamente, o operador $, nos ajuda a combinar uma a uma as funções com os elementos das listas fs e xs. Vamos dar uma olhada em como essa implementação pode ser ilustrada. Se a gente tem duas listas, xs e ys, cada uma com 3 elementos, a gente já viu que a semântica usual de listas para funtores e aplicativos denota uma computação não determinística. Ou seja, se a gente tem 3 escolhas para o primeiro argumento da soma e 3 escolhas para o segundo argumento da soma, então a função soma vai ser chamada 9 vezes para todas as possibilidades de combinação dos elementos de xs com os elementos de ys, o que vai resultar, neste caso, numa lista com 9 resultados. Ou seja, como a gente tinha 3 opções e 3 opções bem aqui, o resultado foi uma lista com 3 vezes 3 resultados. Por outro lado, quando a gente utiliza ziplist, a gente vai ter uma semântica diferente. Para isso, a gente não vai passar a lista xs diretamente para esse operador, assim como
a gente não vai passar a lista ys diretamente para esse operador. Essas listas serão passadas como ziplists. E daí a gente precisa das funções que constroem ziplists. Uma vez que a gente tem a combinação de duas ziplists com a operação de soma, o resultado vai ser uma ziplist. E a gente pode desconstruir utilizando a função getZiplist. Ou seja, enquanto essas funções convertem listas em ziplists, essa função, por sua vez, converte ziplist em lista. Daí o nosso resultado é apenas esse. Ou seja, a função soma combina esses dois elementos e esses dois elementos. Porque aqui a semântica de applicative está sendo dada por zipwith. Se em vez da lista XS em ziplist a gente passasse apenas o elemento 5 para a função pure, a função pure veria que ela está num contexto em que ziplists estão sendo utilizados e, portanto, essa implementação de pure seria utilizada. Ou seja, pure 5, bem aqui, está representando uma ziplist e contém uma lista infinita de elementos 5. Daí, essa lista vai ser combinada com a lista interna de ziplist ys com a função soma. Logo, esses elementos de ys serão combinados sempre com o elemento 5, utilizando a função soma, e em seguida a gente converte de volta a ziplist para lista. E daí a gente tem o nosso resultado. Um outro applicative é o tipo maybe. A gente já viu maybe ser tratado como um funtor e agora a gente vai ver que maybe também é um applicative. Então, a gente instancia maybe como um applicative, implementando a função pure, apenas colocando o elemento x em um just, e esse operador vai tratar os casos de falha de maybe. Caso o primeiro valor de maybe seja nothing, o segundo é ignorado e retorna-se nothing. A mesma coisa vale para o segundo caso, mas em relação ao segundo argumento. No terceiro caso, ambos os valores de maybe são just, são não vazios, e, portanto, a gente vai aplicar a função f no elemento x, retornando um just, cujo valor é o retorno de f quando aplicada em x. Aqui a gente observa uma ilustração de maybe como um applicative. Mais uma vez a gente utiliza a função soma. Quando a gente tem dois maybes de forma just, os seus elementos são combinados, nesse caso pela função soma. Nesse caso a gente não tem um just, mas um pure, e o pure vai colocar o elemento 4 dentro de um just. Então aqui a gente tem just set novamente. Caso um dos maybes seja nothing, o resultado da computação inteira é nothing. E a mesma coisa é válida quando o primeiro argumento é um nothing, independente se o segundo argumento é nothing, é um just, ou é apenas um valor sendo promovido pela função pure.
O resultado vai ser nothing. Uma função interessante em applicative é o operador asterisco maior que. Lembra bastante uma seta. E tem um motivo para lembrar bastante uma seta. Esse operador ignora os valores do seu applicative na esquerda, mas utiliza a sua semântica para tratar o applicative na sua direita. O que isso significa? Nesse caso, a gente tem uma lista vazia. Uma lista com 0 elementos. Então, esse elemento 3, promovido pela função pure, ele vai carregar essa semântica não determinística de 0 escolhas. Nesse caso, o resultado é apenas uma lista vazia. Aqui, independente do valor que haja em cada uma das 3 posições do seu primeiro argumento, que é uma lista, o operador setinha ele vai ignorar esses valores e vai levar em conta apenas que ele deve aplicar alguma função que ignora esses valores e retorna o segundo argumento, que no caso é o 3, promovido pela função pure, 3 vezes. Então, ele vai aproveitar a mesma semântica, ou seja, ele vai produzir uma lista com 3 posições, mas o conteúdo dessa lista é ignorado. Apenas o seu comprimento tem efeito para o tratamento de pure 3. No caso, o 3 é repetido 3 vezes. Já nesse caso, nós temos 2 listas sendo tratadas pelo operador setinha. O operador setinha, novamente, vai ignorar o conteúdo da primeira lista, mas não vai ignorar o fato de que ela tem 3 elementos. Então, cada um desses 2 elementos deve ser combinado uma vez com cada um desses 3 elementos. Mas esse operador utiliza uma função que ignora o conteúdo do seu primeiro applicative e apenas repete o conteúdo do seu segundo applicative. Então, o 1 é combinado com um 10 por uma função que apenas retorna 10. O 1 é combinado com um 20 por uma função que apenas retorna o 20. A mesma coisa para o 2, combinado com 10 e 20 por uma função que apenas ignora o 2 e retorna 10 e 20. A mesma coisa para o 3, combinado com esses elementos por uma função que ignora o primeiro argumento, 3, e apenas repete o seu segundo argumento, no caso 10 e 20. Daí a gente observa que, apesar do conteúdo dessa lista não ter sido utilizado por esse operador, o aspecto semântico da lista, no caso, como se trata de não determinismo, o número de escolhas para o elemento dessa lista que poderia ser escolhido é 3. Esse operador utiliza esse comprimento para produzir, dada essa lista, uma lista com 6 elementos, ignorando o conteúdo da primeira lista, levando em conta apenas o seu comprimento. Quando não há contexto especificado, esse operador, na verdade, esse applicative, a função pure, ela não está promovendo 3 para nada, porque não existe um applicative nesse contexto. Da mesma forma, essa função pure não está promovendo 5 para nada, porque não existe um applicative nesse contexto.
De toda forma, esse operador ignora o conteúdo do seu primeiro argumento e apenas retorna 5. Aqui, a gente já tem um contexto sendo determinado. Então, o Pure sabe que precisa promover o 5 para um just 5. No entanto, esse operador apenas ignora o seu primeiro argumento e retorna o just 5. Mas lembra que esse operador não ignora totalmente o seu primeiro argumento. Ele ignora o conteúdo do seu primeiro argumento. Ele ainda considera o valor semântico do seu primeiro argumento. A gente vai observar isso quando, em vez de um just, a gente passar um nothing como argumento para a setinha, e em vez da setinha retornar um pure 5, a setinha vai retornar nothing. Afinal, não existe um elemento a ser combinado com o 5, muito embora o elemento que fosse ser combinado com 5 acabaria sendo ignorado. Como já não existe um elemento a ser combinado, então o resultado é nothing apenas. Nesse caso, o resultado é nothing direto, assim como, nesse caso, o resultado também é nothing. Aqui a gente tem uma possível implementação para esse operador setinha. Ele recebe dois aplicativos, x e y, e ele vai combinar esses dois aplicativos utilizando uma função f que, como a gente havia observado, essa função f recebe dois argumentos, no entanto, sempre ignora o seu primeiro argumento, retornando sempre o seu segundo argumento. Para os aplicativos, para os funtores aplicativos, a gente tem algumas funções que auxiliam a sua utilização semântica. A gente vai ver aqui, nesse curso, alguns aplicativos que, muito embora tragam consigo tipos sem valores significativos, como é o caso da tupla vazia, esses aplicativos ainda assim trarão consigo valor semântico. É o caso, por exemplo, da mônada I/O. A mônada I/O também é um funtor aplicativo e, muito embora ela possa ser parametrizada pela tupla vazia, que tem valor nenhum, ainda assim a mônada I/O representa algum efeito colateral que vai, por sua vez, ser o valor semântico significativo do aplicativo em uso. Esse é um exemplo, e existem alguns outros. Nesse primeiro caso, a gente tem a função when, e a função when se comporta da seguinte forma. Ela recebe um booleano, um aplicativo contendo apenas um valor da tupla vazia, que só pode ser valorada com uma tupla vazia, e retorna um aplicativo contendo a tupla vazia. A questão é, como a tupla vazia tem um único valor, a gente sabe construir um aplicativo parametrizado pela tupla vazia, passando apenas a tupla vazia para a função pure. É uma forma geral de construir um aplicativo com a tupla vazia. Então, a gente pode ignorar esse primeiro argumento, caso seja necessário. Para a função when, quando ela recebe true, ela não ignora o aplicativo que ela recebeu, ela apenas o passa adiante. Quando a função when recebe false, ela ignora o aplicativo recebido e passa apenas a tupla vazia promovida pela função pure.
ou seja, qualquer valor semântico que o aplicativo X carregasse consigo foi ignorado e no lugar dele foi retornado apenas uma tupla vazia que acabou de ser promovida. No caso de unless, a gente tem o contrário da função when, ou seja, ela repassa o seu aplicativo quando ela recebe falso como booleano, e para implementar unless, a gente só precisa fazer uma composição com a função not. Forever, por sua vez, recebe um aplicativo que contém um elemento do tipo A, ou que contém elementos do tipo A, e retorna um aplicativo que contém elementos do tipo B. O que forever faz é utilizar o valor semântico do seu aplicativo um número indeterminado de vezes. E como que isso é feito? Primeiro, x é passado para a setinha vai ignorar o conteúdo de x, mas vai utilizar o seu valor semântico. E para o segundo argumento de setinha é utilizado recursivamente o forever x, ou seja, a gente vai ter essencialmente x, setinha x e assim por diante. Daí, o valor semântico de x vai ser utilizado várias e várias vezes, quantas vezes forem demandadas pelo programa que está sendo escrito. Por fim, a gente tem a classe Alternative. Funtores aplicativos podem ser Alternative. Alternative é uma classe de tipos que consegue, de alguma forma, dar significado a elemento neutro e soma. A gente vai ver alguns tipos que são Alternative e que, portanto, permitem alguma noção de elemento neutro e soma. Aqui a gente observa que para ser um alternative, o elemento o tipo, antes de tudo, precisa ser um applicative. E as duas funções mais importantes de alternative são empty e o operador de alternativa. Empty não é sequer uma função, é apenas uma forma de atribuir o elemento neutro em um certo contexto, f. E o operador de alternativa recebe duas alternativas e retorna uma alternativa, seja uma das duas que tenha recebido ou uma combinação das duas que tenha recebido. Alguns tipos são alternatives muito claramente. Por exemplo, a lista é um alternative porque a lista vazia ela é um elemento neutro para a operação de concatenação. Ou seja, quando a gente concatena a lista vazia com qualquer outra lista, o resultado sempre é a outra lista. Então a gente pode observar que a lista vazia aparenta ser um elemento neutro para a concatenação. A mesma coisa vale para zip list, mas nesse caso a gente acrescenta o contexto de zip list. E observa que, nesse momento, a gente já tem implementado listas como um alternative, então a gente sequer referencia as listas vazias. Por exemplo, a gente já utiliza empty, que nesse caso está denotando a lista vazia, e nesse momento o operador de alternativa está representando a concatenação, enquanto que bem aqui ele está sendo definido. Maybe também pode ser visto como uma alternativa. O elemento neutro, no caso, seria nothing, justamente porque o operador de alternativa pode ser utilizado para
operar da seguinte forma. Quando nothing é combinado com y, a gente apenas retorna o y. E quando x, nesse caso x não é nothing, x é just alguma coisa. Quando x é combinado com qualquer outra coisa, o operador alternativa vai preferir o x. Ou seja, isso faz com que, numa sequência de alternativas maybe, sempre o primeiro just é escolhido. Caso todas as alternativas sejam nothing, então é retornado nothing. Semelhante a when, a gente tem guard para as alternativas. No entanto, guard é ainda mais específico do que when, porque no caso das alternativas, a gente sabe construir elementos neutros, inclusive semanticamente neutros, enquanto que a gente também sabe construir alternativas que contêm tupla vazia com algum significado semântico. Daí, guard vai utilizar um valor booleano como primeiro argumento e único argumento. Quando guard recebe true, ele retorna a tupla vazia promovida por pure, afinal, alternative também é um aplicativo. No entanto, quando guard recebe false, ele retorna um alternative vazio. Então, nesse caso, a gente observa que guard está lidando apenas com a conversão de um valor booleano para um valor semântico de alternative, uma vez que a gente é capaz de construir em alternative um elemento semanticamente neutro ou um elemento que tem algum valor semântico, muito embora o seu parâmetro de tipo seja um tanto inútil. Por hora, a gente vai dar um tempo com essas abstrações e algumas aulas adiante a gente vai introduzir o conceito de mônada. Esse é o conteúdo da aula de hoje e até a próxima.